professores aqui convidados prometeram que vão falar pouco, até para abrir para as perguntas. Eu sou Maurício Parisi, sou mediador, membro do grupo Conflitos Armados, Genocídios e Massacres na Era Contemporânea, que é um dos organizadores da mostra. O primeiro a falar vai ser o professor Daniel de Campos Carvalho, da Unifesp, do curso de Relações Internacionais, né? E aqui a fala dele. Obrigado, Maurício. Boa noite a todos. Boa noite, professor Igor. Inicialmente, gostaria de agradecer aí na presença, na figura do Maurício, o convite do grupo de estudos de conflitos, massacres e genocídios, conflitos internacionais, massacres e genocídios na era contemporânea. Conflitos armados, massacres e genocídios na era contemporânea. Isso. O título já é um massacre. Gostaria também de citar e agradecer também o convite enfim, a importância também dessa mostra que está sendo organizada junto com o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, que é uma das organizações que, no campo do direito, tem uma postura mais progressista na discussão de uma série de temas que a gente vai abordar na noite de hoje. A nossa mostra de cinema ela é fundamental, ela contribui para um processo que, pelo menos, eu nunca tinha visto no nosso país, que é um processo de discussão da ditadura, que, pelo menos desde 1985, não teve paralelo como nas últimas semanas. Pelo menos essa é a minha percepção. Eu vou pedir licença ao professor Maurício, professor Igor. Antes, o tema da nossa conversa hoje é a relação entre a censura e a imprensa no período militar. Eu vou fazer uma breve consideração sobre um outro aspecto que está muito presente no filme que a gente viu hoje e na história envolvendo o Vladimir Herzog. Não é possível falar do Vladimir Herzog sem discutir a questão da tortura, a questão da relação entre a imprensa e a censura. Ela é importante, ela é fundamental, mas pelo menos uma nota da questão da tortura é importante a gente discutir ainda aqui rapidamente. Vou pedir também para o professor Maurício me avisar quando eu já tiver extrapolado obscenamente o meu período de fala. E com relação à tortura, algo bastante importante que tem que ser o ponto de partida em qualquer discussão sobre esse assunto é ter a consciência de quanto que a tortura ela é uma prática arraigada, não só como prática, mas também com seus métodos na relação entre o nosso Estado e a nossa população. Se vocês passarem, por exemplo, Henrique Schaumann hoje, a cidade há algumas semanas, ela está coalhada de pichações. A tortura ainda existe. A tortura ainda existe. A tortura existe, a tortura existiu e a tortura vai existir no nosso país durante um tempo considerável. Muito dessa herança do papel da tortura na relação com o Estado e a sociedade é fruto desse período. Do fato de que, nesse período, a tortura ela foi utilizada de forma indiscriminada. É possível, inclusive, se discutir como vencer essa herança. Essa é uma discussão importante. Não é uma discussão nossa hoje, mas eu não posso me furtar de comentar rapidinho sobre isso. Como vencer essa herança? Vencer essa herança, inegavelmente, só pode acontecer a partir do momento em que a sociedade resolva enfrentá-la. E enfrentar essa questão tem dois aspectos fundamentais. O primeiro é a questão da verdade. Saber o que aconteceu, saber quando aconteceu e saber quem que comandou os processos de tortura. Esse é um tema importantíssimo. É interessante também fazer a distinção entre saber a verdade e
punir os torturadores. Não estou menosprezando nenhum dos dois pontos, mas saber a verdade em si, é importante em si, é fundamental. A verdade tem um caráter redentório, né? A verdade é revolucionária, né? Então, saber a verdade já é um passo nesse processo de reconciliação do nosso aparato militar com a nossa sociedade. Isso é incontornável. A questão é saber se saber a verdade é o ponto de chegada ou é um ponto de partida. E aí é o ponto de partida para o segundo momento, que seria a questão de punir os torturadores. Essa é uma questão importante. O Ministério Público Federal vem trabalhando bastante em cima disso. E também uma outra questão, né, só para encerrar esse ponto preambular, que é o fato de que punir os torturadores não significa revogar a lei da anistia, né? Revogar a lei da anistia, ela tem um caráter simbólico, tem um caráter, do ponto de vista jurídico, importante, mas é possível punir os torturadores dentro do marco legal que a gente tem hoje. Essa é uma questão que a sociedade também precisa atacar e refletir. Até que ponto que a sociedade, a nossa sociedade, ela se sente à vontade para discutir essa temática. Recentemente, a presidenta Dilma, alguns antigos membros da luta armada se pronunciaram no sentido de reafirmar o pacto que a lei da anistia consubstancia. Essa é uma discussão interessante. Sem dúvida nenhuma, a presidenta tem legitimidade, os antigos membros das forças que lutaram contra a ditadura têm legitimidade, mas me parece também tem legitimidade a família do Herzog e a família, por exemplo, do deputado Rubens Paiva, né? Essas pessoas também precisam ser ouvidas nesse processo. Mas, enfim, isso é uma outra discussão. O tema que a gente pode, depois no debate, inclusive, aprofundar, né, tendo em vista que, repito, tem do ponto de vista jurídico, inclusive esse argumento não foi suscitado pela Ordem dos Advogados do Brasil quando questionou no Supremo a validade da lei da anistia. Há uma possibilidade, inclusive, recomendada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, de, digamos, descontinuação da lei da anistia. Né? Isso é possível, essencialmente, porque, do ponto de vista... Eu sou professor de Direito Internacional, né, por isso que eu faço os comentários com um viés jurídico, e peço desculpas por isso. Do ponto de vista do direito internacional, é possível, o crime de tortura é um crime contra a humanidade, faz parte do chamado ius cogens internacional, dos temas de ordem pública internacional, não pode ser negociado. Não é possível, por exemplo, pelo menos desde a década de 50, há consenso com relação a isso na comunidade internacional. Não é possível que exista uma lei de anistia que, por exemplo, desobrigue um Estado de perseguir os praticantes de tortura. Mas, enfim, essa é uma discussão que a gente pode fazer no debate. Com relação, essencialmente, à questão da censura e da imprensa no regime militar. Censura, é importante o nosso ponto de partida é admitir a censura como sendo uma prática administrativa, uma prática a priori, na maior parte das vezes, tem alguns casos de apreensão, mas a censura é uma prática administrativa, a priori, e potestativa, né? É uma prática que não permite o contraditório, né? Então, ela é mandamental. Na discussão nossa a discussão que se faz tradicionalmente sobre a censura durante o período do regime militar, notadamente a partir do ato institucional número 5, ela tem que ser feita, e classicamente ela é feita em 3 chaves. Quem censurou, quem foi censurado e como se censurou. Quem censurou, a resposta é mais ou menos óbvia, né? Quem censurou foi o Estado, mas é interessante pensar também que havia um aparato com relação a isso, sobre como que se fazia a censura, normalmente identificado com a Polícia Federal. Inclusive, havia concurso público para censor, né, durante a década de 70. E muitos jornalistas também foram censores, inclusive depois que a censura acabou no nosso país, esses antigos censores viraram todos delegados da Polícia Federal, inclusive a Associação Nacional dos Censores, ainda nos dias de hoje. Há lá a associação, e, enfim, né, esse é um tema interessante que, às vezes, passa
às vezes, como historiador, o professor Maurício vai concordar comigo, é um tema que fica, às vezes, no pano de fundo, né, sobre como que, quem que, de fato, perpetrava e efetivava a censura. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é saber quem era censurado. O que interessa para a gente, na nossa noite de hoje, é discutir um pouco qual que é a relação entre a imprensa e a censura, só que não era apenas a imprensa que era censurada. Né? Vocês sabem muito bem, músicas, peças de teatro, livros, sofriam uma censura intensa. Do ponto de vista da imprensa, a imprensa radiofônica, a imprensa televisiva e os jornais, sejam de qual âmbito for, havia censura, uma censura que era errática, apesar de ser abrangente. A censura ela funcionava e tratava os diversos meios e os diversos gêneros de modos distintos. Se a gente for pegar só com relação ao jornalismo impresso, os casos mais famosos são os casos dos grandes meios, né? Esse que a gente ouve falar sempre, o caso do JT e as receitas de bolo, as receitas do Estadão era poesia. Do Estadão era poesia, do JT era receita. Né? Se eu não estou enganado, professor. E a minha esposa trabalhou um tempo, é uma nota pessoal, trabalhou um tempo no JT, e ela conta que os jornalistas antigos comentavam, isso já faz bastante tempo, que os jornalistas antigos comentavam que as pessoas ligavam lá no jornal para falar que a receita não funcionava. Pô, vocês estão publicando essas receitas aqui, as receitas não funcionam. Estão publicando a receita de bolo, o bolo não cresce. Provavelmente foi o Delfim que ligou, né, para falar que o bolo não crescia. Mas, enfim, de toda forma, os casos mais clássicos são os casos do JT, o caso do Estadão com os versos, o caso da Veja, com os diabinhos que eram publicados no local das notícias que foram censuradas, e, posteriormente, a censura achou que os diabinhos não eram de boa, não causavam uma boa impressão, então solicitaram muito gentilmente que a Veja passasse a publicar os símbolos da editora Abril, ao invés do diabinho que eles costumavam publicar nas notícias censuradas. Seja como for, o Estadão foi censurado do dia do AI-5, da manhã do dia do AI-5, inclusive uma apreensão do ponto de vista legal questionável, porque, essencialmente, não havia nada que fomentasse essa apreensão. Foi o dia da publicação do famoso editorial Instituições em Frangalhos, que depois passou à posteridade. O jornal foi recolhido na boca da gráfica, porém, eles conseguiram fazer circular uma parte da edição no estado, na cidade e no estado, por conta de uma outra saída que tinha ali na gráfica da Major Quedinho. Bom, o Estadão foi censurado de 68, de 3 de dezembro de 68, até 1975. A Veja foi censurada do começo da década de 70 até 76. Né? Mas não são só esses grandes meios que foram censurados. Se a gente for pensar, por exemplo, e é muito importante falar dos meios alternativos. Os meios alternativos sofriam com a censura muito mais que esses grandes meios de comunicação. Os meios alternativos, a gente pode falar, por exemplo, do jornal Opinião, do jornal Movimento. Esses meios tinham uma grande dificuldade porque era preciso ir até Brasília e entregar na sede da Polícia Federal um exemplar do jornal que ia ser publicado, ou da revista, enfim, dependendo do meio alternativo que se tratasse. Então, isso aconteceu, por exemplo, o caso do Movimento, que é um jornal aqui com a sede em Pinheiros, foi censurado até 1978, se eu não estiver enganado. Então, notem, não havia um padrão, né, nenhum padrão com relação a datas, nem um padrão de atuação. E aí a gente entra na discussão sobre como se censurava. E aí se censurava das mais diversas formas. Se censurava por telefone, se censurava com um censor in loco, se censurava na casa do censor. Muitas vezes, relatos de diversos secretários de redação, chefes de redação, que tinha que levar a publicação na casa do censor, para o censor avalizar. Então, havia uma série de métodos de censura. Uma outra questão interessante que a gente precisa mencionar rapidinho, com relação à atuação da censura, diz respeito à censura de meios, de panfletos e de jornais ligados à luta de resistência e ao movimento estudantil. Né?
com relação a esses meios, a repressão agia de uma forma um pouco distinta. Eu sou de Ribeirão Preto, e normalmente a gente lá em Ribeirão é um pouco bairrista. A gente costuma falar, por exemplo, que o maior jogador brasileiro da década de 80, que é o Sócrates de Ribeirão. A gente costuma dizer, e o que é extremamente controverso. E um dos motivos de orgulho, pelo menos de parte da cidade, é o fato de que Ribeirão teve um grupo autóctone da luta armada, que eram as Forças Armadas de Libertação Nacional, uma dissidência do PCB. Pois bem, esse grupo ele funcionou em Ribeirão de 1967 a 1969, até que, inclusive, tem um caso famoso, a irmã Maurina, depois ficou presa no presídio de Tiradentes. Tem a história dela ligada a esse grupo, ficou bastante famosa na época do regime militar, essencialmente porque a Igreja Católica resolveu excomungar os delegados de Ribeirão que apreenderam e a torturaram. Inclusive, teve uma ação do Fleury, o delegado Fleury, que determinado dia se despencou de São Paulo, foi até Ribeirão para interrogar os membros desse grupo. E, enfim, esse grupo, eu estou contando dele para falar especificamente do seguinte. Esse foi um grupo que funcionou lá em mais de 40 cidades, que tinha uma conexão com a luta no campo, bastante arraigada, e que funcionava todo em torno de um jornal. De um jornal que inicialmente começou como jornal do movimento estudantil, um jornal chamado O Berro, e que posteriormente foi apropriado por esse grupo e teve um papel importantíssimo no funcionamento do grupo. O grupo cooptava novos elementos, e o grupo conseguia a interface com a sociedade e captação de recursos por meio do jornal. Nesse caso, a repressão não veio por meio da censura, veio de uma forma mais ostensiva. Então, seja como for, a censura sempre esteve presente, pelo menos nesse período entre após o AI-5 e pelo menos o final da década de 70, se a gente não considerar também alguns outros eventos a posteriori. Bom, de todo modo, o que a gente pode falar também um pouco é o papel que esse tipo de atuação do Estado ele tem com relação ao espaço público. O espaço público, eminentemente, é um espaço em que há discussão. Idealmente, o espaço público é aquele âmbito no qual todos participam, dos assuntos que interessam a todos, e que todos têm conhecimento de tudo. A censura inviabiliza pelo menos duas desses três fatores: a participação de todos e o conhecimento de todos daquilo que acontece. Então, obviamente, que a prática da censura ela macula o espaço público e ela fere a possibilidade de qualquer, para usar aí um linguajar habermasiano, de qualquer dominação racional por meio da democracia e da autocondução dos povos. Bem, acho que eu já estourei o meu tempo, né? Só para encerrar, eu só queria fazer menção a uma frase que o filme de hoje traz, que é bastante ela é bastante emblemática, que diz o seguinte: em determinado momento alguém fala, olha, no começo do filme, né, acho que é o narrador, o locutor em algum momento ele diz o seguinte: o caso do Herzog é um caso que continua aí, ele está como brasa. Se há algum caso novo, se há alguma circunstância nova, esse caso aflora. O caso do Herzog, e o caso eminentemente da questão da tortura, ele de fato é um caso que a nossa sociedade vem se apropriando e vem ressignificando ao longo do tempo. O documentário, no final, ele comenta sobre a sentença, e aí eu vou comentar só do ponto de vista do direito, mas é importante também, o caso do Herzog tem uma série de repercussões do ponto de vista do regime e da mobilização da sociedade civil, aclarou para a sociedade brasileira que havia, de fato, uma grande disputa no interior das forças dirigentes do país e mobilizou a sociedade civil. Essa é uma questão. Mas tem um outro aspecto, por exemplo, do ponto de vista do direito, de como esse caso vem sendo ressignificado e como ele é um grande caso de educação coletiva em direitos humanos. A gente tem a sentença da Justiça Federal de 78, que reconheceu que o Vladimir Herzog ele havia
sido morto por agentes do Estado. Mais recentemente, a gente teve a alteração, em 2012, a gente teve a alteração da causa-mortes na certidão de óbito do Vladimir Herzog, saiu suicídio e entrou no seu lugar a expressão morto em decorrência de maus-tratos em dependências do Segundo Exército. E a gente tem um terceiro momento, pelo menos do ponto de vista jurídico, que é o momento que está se desenvolvendo há cerca de 1 ano e meio atrás, que é a questão do questionamento da atuação do governo brasileiro no tocante à resposta à sociedade e à resposta à família Herzog com relação ao caso do Vlado, no tocante à Corte Interamericana de Direitos Humanos. A comissão já recebeu o comunicado e deferiu e aceitou a queixa da família Herzog, e a tendência é que, num período relativamente curto de tempo, esse caso, se ele não tiver, como não vai ter, as respostas que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pediu ao Estado brasileiro, esse caso vai ser levado à Corte Interamericana. Né? E aí o Brasil vai ser, mais uma vez, constrangido a, por exemplo, discutir o papel da sua lei de anistia. É isso. Muito obrigado. Bom, pessoal, boa noite. Não lembro se ele falou, mas vou me apresentar. Meu nome é Igor Fuser, sou professor na Universidade Federal do ABC. Né? Eu não sou exatamente um pesquisador desse período, então ainda não entendi exatamente o caráter do convite, que eu agradeço, fico contente de estar aqui, mas certamente como testemunha da história. Eu vivi aquele período como ativista político e como jornalista também. Né? Bom, eu queria dizer algumas coisas. Primeiro, assim, em relação ao filme, né, a gente pode falar muita coisa sobre o filme, independente do tema de censura, né, durante a ditadura militar, mas 2 ou 3 coisas eu acho que é importante, eu acho importante observar em relação ao filme. Né? Muitas coisas aconteceram depois da data de 1978, que é quando termina a narrativa do filme, embora o filme seja bem recente, relativamente recente. Né? Agora, é importante falar primeiro da questão da impunidade. Né? O caso do Herzog é um dos casos sobre os quais mais se sabe. Sabe-se, inclusive, quem matou o Herzog, né? Tem-se, inclusive, a confissão da pessoa que matou o Herzog, publicada na capa de uma das maiores revistas brasileiras, que é a revista Isto É. Em 1992, 2 repórteres da Isto É entrevistaram um sujeito que era delegado de polícia num bairro da periferia de São Paulo. Eu não lembro o nome inteiro dele, eu ia pesquisar antes de vir para cá, não tive tempo. Alguma coisa Gracioli, possivelmente está vivo ainda, aposentado já certamente. E esse Gracioli, na entrevista, ele confessa a morte do Herzog até com um certo orgulho, né, sem mostrar absolutamente nenhum arrependimento, e de uma forma totalmente cínica, porque ele não diz, eu matei o Vladimir Herzog. Né? Ele diz, eu sou a última pessoa a ver Vladimir Herzog com vida. Ele trabalhava no DOI-CODE, como membro das equipes de repressão. Ele não era do Exército, era membro da Polícia Civil cedido ao aparelho de repressão. Eu fui a última pessoa a ver Vladimir Herzog com vida e ninguém está mais envolvido na morte de Vladimir Herzog do que eu. Essa é a frase. Né? Eu lembro disso muito bem, porque eu editei, há bastante tempo atrás, uma coletânea de grandes reportagens brasileiras, e eu incluí essa entrevista histórica. Eu fico imaginando a situação dos jornalistas que visitaram esse policial na casa deles, tomaram um cafezinho, apertaram a mão desse policial, porque o jornalista aperta a mão da sua fonte, né? Mas eles publicaram essa matéria. Né? Quer dizer, como é que essa pessoa podia estar aqui? Né? Podia estar aqui. Né? Normalmente, podia estar tomando um cafezinho do lado de qualquer um de nós na padaria. O cara matou o Vladimir Herzog e se orgulha disso. Né? A questão da impunidade, então, é muito séria. Bom, uma outra questão, já entrando um pouco no tema do jornalismo e censura, acho que tem um ponto que eu acho que esse filme não deixa muito claro, que aí acho que a verdade histórica ela deve prevalecer.
né? Vladimir Herzog não foi morto porque era jornalista, né? E a morte dele, embora ela tenha se dado num contexto de denúncias que havia contra a equipe de jornalismo da TV Cultura, né, que era formada, na sua essência, por membros do Partido Comunista Brasileiro, né, mas ele não foi preso porque trabalhava na TV Cultura, nem porque era jornalista. Ele foi preso, torturado e morto, né, ao que tudo indica por acaso, quer dizer, por acaso, né, por acidente, né, quer dizer, a prática da tortura é uma coisa tão brutal, que ela abre espaço, inclusive, para a morte involuntária do torturado, né. Quer dizer, torturar uma pessoa não é uma atividade normal, né? Quer dizer, ela envolve sentimentos irracionais, envolve um lado completamente obscuro, né, do ser humano. Então, não havia nenhum motivo racional para se eliminar o Vladimir Herzog, né? O filme deixa isso claro. Ele era um militante de base do PCB, não oferecia perigo nenhum à ordem estabelecida, ao regime militar, né, exceto pela sua atuação de jornalista, que poderia ser neutralizado facilmente com uma simples demissão, uma simples intervenção na TV Cultura, né, mas a brutalidade da tortura levou a que acontecesse isso com ele e com vários outros que foram mortos mais ou menos nessas circunstâncias. Talvez ele tivesse um coração mais vulnerável, enfim, algo do tipo, né. Mas ele foi morto por ser militante de uma organização de esquerda, que era o Partido Comunista Brasileiro, que estava sendo dizimado naquela época, como o filme mostra, né. E aí entra uma terceira questão, ainda em relação ao filme, que é muito importante na atualidade, porque tem muitos mitos que estão sendo veiculados por aí sobre a ditadura militar. A ideia da dita branda, ou seja, compara-se a ditadura brasileira com a ditadura argentina, por exemplo. Bom, na Argentina mataram 30 mil pessoas, né? Muitas e muitas e muitas vezes mais do que a dimensão da repressão no Brasil, né? A partir disso, bom, então a ditadura no Brasil foi dita branda e não ditadura. Bom, fala para Clarice Herzog, então, que foi uma dita branda. Talvez isso console um pouco ela, diminua a dor, né, da perda do Vladimir Herzog, ou todas as pessoas que sofreram de todas as maneiras com o regime, ou o povo brasileiro que sofreu com o regime, né, impedido de se organizar, de se manifestar, os trabalhadores submetidos a salários aviltantes porque não havia condição deles reivindicarem melhores salários, etc., né. Na verdade, a ditadura ela foi diferente em cada um dos lugares onde ela foi aplicada. No Brasil foi de um jeito, na Argentina foi de outro, no Uruguai foi de outro, no Chile foi de outro, né, de acordo com o contexto de cada país e com as circunstâncias históricas, com o caráter da luta que se travava, né. Matar quantos fossem necessários. Quantos forem necessários. Em alguns lugares eles acharam que era necessário mais, em outros lugares que era necessário menos, né? E, no caso do Brasil, é importante ressaltar a racionalidade da ditadura, né? Então, quer dizer, não foi uma ditadura que atacou fisicamente, ou na forma de prisão, na forma de torturas e assassinatos, o povo brasileiro como um todo, né? Ela não agia aleatoriamente, né? Havia uma frase que circulava muito naquela época, fazia parte do, digamos, do senso comum, quando alguém era preso, o comentário que se ouvia, bom, alguma coisa ele fez. Ninguém era preso, isso era verdade, né? Foram raríssimos os casos de pessoas que foram presas sem motivo nenhum, né, de uma forma completamente aleatória. Quer dizer, era uma repressão direcionada para atingir o alvo certo, para, neutralizar as formas de resistência, 2, disseminar o medo, né? Então, e o regime militar sabia muito bem que ele atacava. Ele atacava preferencialmente aquilo que ele sabia ser o seu principal inimigo. Quem era o seu principal inimigo? As organizações políticas de esquerda. Esse era o inimigo, né? Então, quer dizer, essas organizações foram quase todas, ou quase completamente, exterminadas naquele período. Houve outras pessoas que não participavam de organizações políticas de esquerda, né, que também sofreram a ação da ditadura, algumas também foram mortas, mas não era a regra, né, era a exceção, né. E um outro mito
que é importante a gente, porque isso está muito presente nesse debate que se trava hoje, é o seguinte, que havia uma luta entre duas forças igualmente violentas. De um lado, o regime militar, e, de outro lado, as organizações da esquerda, né, da esquerda armada. Bom, primeiro, que não foi só a esquerda armada que foi exterminada, como o filme deixa muito claro. O Partido Comunista Brasileiro, ao qual pertencia Vladimir Herzog, era contra a luta armada. Né? Quer dizer, aliás, grande parte das organizações que praticou a luta armada, como a Ação Libertadora Nacional, o MR8, né, PCBR, né, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, né, eram organizações dissidentes do Partido Comunista Brasileiro, eram militantes que queriam a luta armada, mas, enfim, foram derrotados nas discussões internas do Partido Comunista Brasileiro, formaram suas próprias organizações com a história que nós conhecemos. Bom, quer dizer, são colocados, então, esses dois atores em pé de igualdade, né, quer dizer, sem se considerar o contexto, quer dizer, um contexto de ditadura militar, onde, em alguns momentos, a única forma que parecia adequada de resistir ao governo eram as armas, né, mas também se desconsidera completamente a dimensão do fator violento. Fala-se das organizações de esquerda armada como se a violência fosse a marca registrada da sua atuação, quando, objetivamente, quando a gente busca a verdade histórica, qual foi a violência praticada pelos grupos da esquerda armada, a gente vai descobrir que aqueles atos de violência, que a gente pode discutir se eram legítimos, alguns vão dizer que não eram legítimos, eu considero que eram legítimos mesmo os atos intencionalmente violentos, posso mencionar alguns, mas, essencialmente, eram atos defensivos. As ações armadas mais comuns, cerca de 80% das ações armadas praticadas pelo grupo liderado pelo Marighella, pelo Lamarca e outros, eram assaltos a banco. Assaltos a banco para levantar recursos para o financiamento dessas organizações que tinham planos de guerrilha rural, que não aconteceu em nenhum momento. Aconteceu uma guerrilha rural defensiva da parte do PCdoB. A guerrilha do Araguaia não foi propriamente uma guerrilha no sentido, vamos iniciar aqui a luta de libertação nacional. Eram militantes que estavam em processo de se tornar guerrilheiros, havia a intenção de iniciar um foco de luta armada no sul do Pará, pelo PCdoB. O Exército descobriu antes, precipitando a luta guerrilheira. Outras ações, os sequestros de embaixadores. O sequestro de embaixador, crime hediondo, sequestrar embaixador. Bom, quem foi sequestrado? Representantes de países que apoiavam a ditadura militar, Estados Unidos, Japão, etc. Segundo, esses sequestros, por que eles foram feitos? Eles foram feitos para salvar vidas. E salvaram pelo menos umas 80 ou 90 vidas de pessoas que estavam sendo torturadas, muitas delas, com certeza absoluta, seriam assassinadas, né, e foram salvas, foram libertadas e puderam partir para o exílio, graças a esses sequestros de embaixadores, que, aliás, foram todos libertados sem sofrer nenhum foi torturado. É claro, vou dizer, bom, uma violência física, psicológica. Bom, mas no contexto, né, se meus companheiros estivessem presos e para soltar e salvar a vida dos meus companheiros, eu tivesse que sequestrar um embaixador de um país aliado à ditadura militar do meu país, eu faria isso. Eu defendo a legitimidade desses sequestros. Né? Os casos de pessoas mortas pelos grupos de esquerda são muito poucos, pessoas mortas em combate, ou seguranças de banco que reagiram dando tiros. O famoso caso do Bollesen, está na programação aqui, o cidadão Bollesen. Bom, o cidadão Bollesen, eu sou contra a pena de morte, mas convenhamos, né? O cara que, né, o caso do Bollesen ali, enfim, né, naquele contexto é muito difícil criticar do ponto de vista moral o que foi feito em relação, né, à execução do Bollesen, né. Então, a desproporção é brutal. Quer dizer, há uma falsificação da história quando se tenta apresentar os dois lados como sendo lados equivalentes.
que não foram, nem de longe, infinitamente desproporcional. Bom, em relação à censura propriamente dita, né, aí é preciso considerar, sem repetir a bela exposição do Daniel, que eu concordo totalmente com o que você disse, o principal, quer dizer, eu participei de um jornal que foi censurado, que é o jornal Movimento, que você citou, né? Havia semanas que a gente praticamente não tinha o que publicar, porque as matérias eram mandadas em laudas, datilografadas, levadas para Brasília, e lá eles colocavam X, enfim, eles diziam o que podia sair e o que não saía. Tinha vezes de censurarem quase que a edição inteira. Grande parte das matérias censuradas não tinha nada. Você olhava ali, por que eles censuraram isso? Não havia motivo para eles censurarem. Não eram matérias fazendo, enfim, revelando informações que os militares não quisessem que viessem a público, ou contendo críticas ao regime, nem nada disso. Era simplesmente para sabotar o jornal, para que o jornal não tivesse mesmo o que publicar. O jornal ia para a banca, fininho, não tinha quase nada para você ler. Né? A gente publicava Leia, Assine Movimento, não tinha receita de bolo, essas coisas. Né? Até para não provocar o regime. A gente era muito pequeno e fraquinho. Né? Para que eu vou comprar um jornal que não tem nada? Né? Pessoas compravam, muitas vezes, por pura solidariedade. Sabiam que não estavam comprando nada como produto, mas para ajudar o jornal a sobreviver, etc. Né? Mas houve o caso da censura ao Estadão, né, o Jornal da Tarde, a revista Veja durante um certo período. Né? Agora, o pior não era isso. O pior era a autocensura. Né? Quer dizer, o censor, ele estava dentro de cada... Primeiro, ele estava dentro de cada redação de jornal, independente de haver um censor oficial ou não. Ele estava ali virtualmente, né, simbolicamente, psicologicamente, o censor estava presente. Primeiro, porque a maior parte das redações de jornais, sem falar em televisão, Rede Globo, etc., apoiou a ditadura. Né? Ou no total do período, como é o caso da Rede Globo, que ficou com a ditadura até quase o final, né? Nos últimos momentos, nos estertores, quando já tinha ali, claro, a vitória da oposição no colégio eleitoral, enfim, que a democratização já era um dado. Só ali eles mudaram de posição. Meses antes, eles censuraram a campanha das diretas na Rede Globo. Em 1984, já ali no apagar das luzes do regime militar, né, quando já tinha havido a anistia, quando os partidos de esquerda atuavam, né, quase que na legalidade, e assim por diante. Como o partido de esquerda legalizado, o PT, já existia, participava das eleições e tudo mais, os partidos comunistas semi-legais já, a Rede Globo ainda censurando, né, informações sobre a campanha das diretas. Então, então havia o censor na figura do dono de cada veículo de informação e dos seus prepostos, as pessoas que ocupavam cargos importantes na hierarquia dos meios de comunicação. Né? Portanto, dizer que censuraram o Estadão, mas não censuraram a Folha. Não precisou censurarem a Folha. Né? Não existia só o Estadão, e Veja e Jornal Movimento. Né? Existiam, evidentemente, milhares de jornais no Brasil que nunca conheceram a figura de um censor, porque não precisava. Né? Os próprios responsáveis pela publicação censuravam, né? Em parte porque apoiavam a ditadura e em parte por medo. Né? E muitas vezes o medo era o pretexto para se exercer a censura, porque era muito feio alguém dizer que não quero que saia essa matéria porque eu sou contra publicar essa informação. Não vamos publicar essa matéria porque isso vai dar problema. Então, era uma desculpa muito confortável, né, para se exercer a censura. Né? Então, havia essa censura indireta, né, e havia a autocensura. Né? Quer dizer, a ideia de que os jornalistas, como coletivo, foram ali uma classe iluminada, esclarecida, corajosa, heróica, balela. Né? Os jornalistas estavam apavorados, como todo mundo nesse país, o que explica a ditadura ter durado 21 anos é o medo. Esse medo estava presente em maior ou menor grau na cabeça dos jornalistas, muito mais do que na média dos brasileiros. A maioria dos brasileiros mal tomou conhecimento ou não tomou conhecimento da ditadura militar.
né? Mas os jornalistas, claro, todos tinham conhecimento. Né? E, então, operava-se na cabeça do jornalismo esse mecanismo. Não vou fazer algo que pode me causar problemas. Né? E esse problema, né, associado diretamente à repressão política. Quer dizer, a ditadura conseguiu, acho que o grande efeito, o maior efeito das torturas, dos assassinatos, da repressão toda que houve, né, mais do que o desmantelamento das forças de esquerda, de resistência, etc., foi gerar uma situação de paralisia, né, que afetava, enfim, o medo de que as pessoas se organizassem, se articulassem para resistir, ou que fizessem qualquer ação que pudesse, entre aspas, causar problemas. Né? Havia uma frase no senso comum, nas conversas entre as pessoas, era muito engraçado como as pessoas incorporavam o medo e encontravam racionalizações justificativas para a não ação. Né? Se falava-se como piada o diálogo entre duas pessoas. Você sabe o que aconteceu com fulano? Você sabe de tal coisa? Você sabe de tal coisa, de qualquer problema que estivesse acontecendo no país? A pessoa respondia, não, eu não sei de nada. Eu tenho um amigo que sabia e hoje ninguém mais sabe dele. Isso era dito, assim, pessoas comuns comentavam. Né? Quer dizer, o medo foi completamente introjetado. Quer dizer, muitas palavras as pessoas não pronunciavam. Né? Era um regime de silêncio. Esse silêncio ele estava dentro das salas de aula, desde o colégio. Não se podia tocar em certos assuntos. As pessoas que tocassem nesses assuntos, que levantassem críticas ao regime, durante o período pior da ditadura, pelo menos, das duas, uma. Quer dizer, ou elas eram reprimidas pelas pessoas que estavam em voltas, era muito fácil a pessoa ser chamada de terrorista. Né? Quer dizer, qualquer pessoa que participasse de um grupo de esquerda, quer dizer, a linguagem do governo eram os terroristas. Quer dizer, você fazia uma crítica na escola, em sala de aula, algum colega teu dizia, esse aí eu acho que é terrorista. Né? Era uma brincadeira, mas essas brincadeiras são sérias. Né? Então, né, em nome do medo, em nome da preocupação com o outro, dizia, olha, não fica falando isso pode te causar problema. Quantas e quantas vezes eu ouvi, tantas pessoas ouviram, isso pode te causar problema. Eu estou preocupado com você? Talvez, mas essa preocupação ela se torna também uma forma de repressão. Né? Então, havia uma cumplicidade muito grande com a ditadura, aí eu termino por aqui, na sociedade brasileira. Né? A ditadura ela não foi exercida apenas pelos seus agentes visíveis, a ditadura ela estava presente, incrustada dentro da sociedade e, sobretudo, na classe média. A classe média brasileira apoiou a ditadura, né, durante a maior parte do tempo, né, sobretudo durante aquela parte do tempo em que a ditadura atendeu aos seus interesses materiais. Quando se instala a crise econômica, a partir de 1970, final de 74, 75, gradualmente a classe média vai se distanciando, né, da ditadura e, de uma forma silenciosa no início, mais explícita mais adiante, vai dando apoio a certas formas moderadas de oposição. Mas durante os anos mais, né, quando morre o Herzog, justamente é um momento em que a classe média já está muito insatisfeita com a ditadura. Então, essa reação que houve depois da morte do Herzog aconteceu não porque a morte do Herzog tenha sido mais brutal do que as outras, mas porque havia espaço político para aquele tipo de reação que houve. Né? Houve um precedente, houve uma outra missa, que foi em 1973, quando morre um estudante aqui da USP, da Faculdade de Geologia, Alexandre Vanucchi Leme. Pouco depois veio dar nome ao DCE, quando ele foi reconstruído. Houve uma missa também na Praça da Sé, né, mas com muito menos gente, foram menos de 1000 pessoas, e não teve esse caráter tão explícito, né, de repúdio ao regime. Todo mundo sabia porque estava nessa missa, né, pessoas que nem conheciam o Vanucchi, mas foi algo muito mais discreto. Entre 73 e 75, né, muita coisa
mudou. Houve as eleições de 74, como eles falaram no filme, né, que deram uma grande vitória ao MDB, né? Mas em 75 a classe média já estava se inclinando para a oposição, né, ali, de uma forma crescente, né? E essa classe média, ela existe hoje, ela está aí presente, ela não quer ver lembrado esse seu papel histórico, né? Mas se não fosse isso, o regime não teria sobrevivido, né, do jeito que sobreviveu. Bom, eu paro por aqui, acho melhor a gente conversar, né? Então, a gente vai abrir. A gente vai abrir para perguntas. Eu, como mediador, eu tenho a obrigação de ficar com a boca calada, mas eu não vou aguentar. E só por um minuto. Primeiro, eu estou muito contente de estar fazendo essa mediação, por causa da importância histórica de Herzog, que também foi militante do Partido Comunista Brasileiro, como eu. E, ao ver o filme, eu tive uma lembrança. A primeira lembrança que eu tive da escola, quando eu ingressei no pré-primário, em 1973, foi de ser vacinado por causa da meningite, né? E aí, ao ver o filme e o trabalho que toda aquela equipe fez na TV Cultura, no Hora do Povo, anunciando um surto de meningite que o governo queria ocultar porque contrariava a ideia de Brasil potência, e foi isso que deu essa repercussão, que realmente está ocorrendo um surto de meningite, não sei quantas crianças morreram. Eu fiquei pensando, enquanto eu vi o filme, será que a minha vida não foi salva pelo Herzog, aquela equipe da cultura, por causa daquela vacinação que teve de ser feita às pressas, né? E quando a gente fala que morreram poucas pessoas na ditadura, será que a gente não está esquecendo essas crianças que foram mortas porque um surto de meningite não poderia ser divulgado? Operário que morreu na construção da Rio-Niterói, índio na abertura da Perimetral Norte, da Transamazônica. Quando a gente pensa essa lógica do Estado brasileiro, que foi bem lembrado pelo professor Daniel, essa lógica de usar tortura, ficam evidentes as vítimas políticas, mas aquelas vítimas que são sociais estão aí merecendo uma tremenda pesquisa e investigação histórica. Eu peço desculpa aos palestrantes pela intervenção, e as perguntas estão abertas aí. Boa noite a todos. Meu nome é Luiz, eu completei 50 anos agora em março. Estou aqui com um dever cívico, né? E assim, sem querer fazer muita digressão, mas vamos dar um passo atrás. Quer dizer, o filme é lindo, é chocante, ele impressiona, nos faz refletir, mas voltamos um passo, igual o colega terminou a exposição dele. Por que aconteceu isso com o Herzog, né? Na verdade, houve um golpe, que antigamente eu aprendi como golpe militar, hoje já se aceita que é um golpe civil-militar, e é patente que a sociedade civil aceitou, sim, né, a chegada dos militares no poder, a imprensa, que foi vítima desse golpe, através do Herzog e tantos outros. Então, nos faz pensar, e nós estamos vivendo de novo um momento conturbado, né, sem querer também, novamente, fazer grandes digressões, mas a imprensa, de novo, inicialmente, em julho passado, começou a querer desviar um pouco a atenção, falou-se que o grupo do Passe Livre, o movimento, era um movimento de meia dúzia de desocupados, filhinhos de papai, né, através do senhor Arnaldo Jabor, e depois ele teve que voltar atrás, na edição seguinte do Jornal da Globo, porque viu-se que não era um movimento organizado, e o movimento, como eu vou dizer, é um movimento que tinha lá sua razão de ser, né? Então, eu só queria fazer essa colocação, é mais um comentário, não sei se vocês querem estender ou não, e agradecer a todo mundo. Eu queria discordar levemente do que você falou, de que a morte do Herzog não seria
intencional. Eu compreendo o que você quer dizer no sentido de que eles não queriam matá-lo ali naquele momento. Inclusive, no filme, coloca que uma pessoa que primeiro recebe a notícia, acho que pelo Minucarta, e lamenta porque percebe a dimensão política da coisa, da morte dele, o que significaria. No entanto, também coloca aí no filme a questão dos elefantes que brigam e quem sofre é a grama, que estariam pegando o Vlado para pegar o Mindlin, para pegar o Paulo Egídio como governador. Quer dizer, havia uma disputa interna entre os militares que, justamente, os documentos não estão abertos. Eu não sou um historiador, não sei os detalhes, os nuances dessa dimensão de conflito. Não conheço os personagens muito. Mas, caminhando na linha do que ele acabou de afirmar, que a mídia, grandes veículos de comunicação continuam atuando de forma a vetar o acesso da população, assim como você falou, quantas pessoas podem ter sido salvas por essa iniciativa e quantas deixaram de ser salvas por outras que foram bloqueadas pela censura. E ligando finalmente na ideia de que todas as instituições são feitas de pessoas físicas. Não existe uma pessoa jurídica que não seja feita de pessoas físicas. Sendo assim, o trabalho de veto de determinados temas, o medo latente nos grupos políticos, nos grupos principalmente de comunicação, me parece que acabam significando um bloqueio e um déficit de potencialidades, um bloqueio, uma vetação das potencialidades da sociedade, e isso permanece acontecendo. Se essas instituições são grandes e a grama é pequena, a questão que gostaria de colocar para vocês é que tipo de conexão, de ligação que nós temos que fazer, que temos que divulgar, porque, afinal de contas, os jornalistas atomizados se juntavam em pequenos veículos, ficavam até sem pauta, de tão pequenos que eram. Agora nós temos a possibilidade de comunicação, temos veículos. Será que a questão é o tema? Será que a questão é, como você disse, até hoje eu não tinha visto um levante tão grande a respeito desse tema. Pode ser só porque é 50, mas eu acho que no 51 devia acontecer um pouco maior, no 52 ainda maior, até que essa questão esteja esclarecida. Pode tirar do... Bom, vou começar pelo último comentário, sobre que, inclusive, isso era uma nota mental que eu tinha feito para fazer uma ressalva, e na minha exposição eu acabei passando batido. O momento que a gente vive hoje, do ponto de vista da capacidade técnica, ele permite que essa discussão com relação à manifestação do pensamento e formas de expressão da manifestação do pensamento, ela tenha que ser retrabalhada. Todo o paradigma com relação às questões de liberdade de imprensa e, correlatamente, da livre manifestação do pensamento, a gente, no momento histórico atual, a gente precisa flexibilizar. Não sei se tem alguém aqui do movimento de comunicação, porém, é patente que o principal aspecto, pelo menos na minha percepção, com relação à comunicação de massa, a gente tem hoje a possibilidade de empreender e de estruturar a mobilização social em rede a partir de ferramentas tecnológicas que não estavam à disposição há 15, 20, 30 anos atrás. Porém, tem uma discussão com relação à comunicação de massa.
né? E acho que a principal questão que hoje se coloca é como se apropriar desse tema, né? Esse é um tema, a questão da livre manifestação do pensamento é um tema em disputa, né? Acho que a grande questão hoje, a minha percepção pelo menos é essa, como eu vinha dizendo, é que a grande questão hoje é como garantir a democratização desses meios. Esse é um tema importante. Esse é um tema importante, e aí conversa um pouco com a sua pergunta. Esse é um tema importante e é um tema não só nosso, mas também, pelo menos, isso é evidente de uma forma mais clara na nossa região. No Equador, na Venezuela, na Lei de Meios da Argentina. Essa é uma discussão importante de se fazer. E que dialoga com a questão da livre manifestação do pensamento. No seu comentário, teve uma parte específica que você falou assim, porque a imprensa foi vítima do golpe militar. Eu não concordo que ela tenha sido vítima, né? Talvez a gente for pensar no médio prazo, mas os grandes veículos de comunicação foram agentes, né, do que se convencionou chamar a posteriori de golpe civil-militar, muito por conta da participação, não apenas, mas também de setores da sociedade ligados aos grandes meios. Tem outro aspecto também que eu só queria pontuar rapidinho, que eu já tinha assistido o documentário, mas quando eu estava sentado ali vendo, me soou uma questão que, quando o Conder ele fala que, e o Conder deixa isso bem explícito, ele fala que ele ouviu, o Duque Estrada fala também sobre isso, ele ouviu o Vlado ser torturado. Por que o Conder, por que o Serjão, por que essas pessoas ouviram o Vlado ser torturado? Por que os agentes da ditadura chamavam familiares, chamavam esposas, chamavam os filhos para ver os parentes ser torturados? Porque eles tinham certeza da impunidade. Porque eles tinham certeza que eles não passariam por nenhuma forma de responsabilização por esses atos. Eu acho que, nesse sentido, é papel também da imprensa se apropriar melhor desse debate, né, sobre qual que foi a atuação de quem e em que sentido. Okay? Olha, eu vou pegar no ponto que você parou. Né, a atuação de... Se a gente for olhar qual foi a atuação de quem naquele período, né, a imprensa vai ter que responder pela sua atitude. E quando eu digo a imprensa, não são os jornalistas, mas são as empresas, grandes empresas como a Editora Globo, né, como a Folha de São Paulo, como a Editora Abril, né, e tantas outras. Né. Um dado interessante em relação, quando a gente olha assim, a história do golpe militar, né, quando houve o golpe, praticamente toda a grande mídia brasileira da época apoiava o golpe, com duas exceções dos grandes. Uma emissora de televisão, a TV Excelsior. Né? Quem hoje em dia sabe o que foi a TV Excelsior? Né? Era uma TV comercial, como qualquer outra. Né? As melhores novelas de televisão na época eram as novelas da Excelsior, mas os donos da Excelsior foram contra o golpe. Eles foram perseguidos economicamente, depois sofreram uma série de manobras econômicas do governo, foram à falência, e o seu elenco se passou todo para a Rede Globo, com os melhores atores e atrizes que existiam na televisão brasileira na época. E no jornalismo impresso havia o grupo Última Hora, uma rede de jornais que foi, enfim, que sofreu intervenção logo depois do golpe. Alguns jornais continuaram existindo durante muito tempo. O jornal Última Hora acabou sendo comprado pelo Grupo Folhas, mas completamente descaracterizado. O jornal que tinha sido criado, né, nos anos 40 para apoiar Getúlio Vargas e que depois apoiou os trabalhistas, né, o PTB e assim por diante. Né. Aí, em relação a isso, né, foi interessante você ter falado, né, que a tortura ainda existe e a censura ainda existe. Só que não é aquela censura do tempo da ditadura. Né? É um outro tipo de censura. Vou dar um exemplo. 3 semanas atrás, aconteceu aqui em São Paulo, foi denominado Tribunal Tiradentes, na Assembleia Legislativa, 3.000 pessoas
3.000 pessoas, grande parte delas representando um setor enorme da sociedade civil brasileira, um número imenso de organizações de direitos humanos, ONGs e etc., advogados, juristas, parlamentares de diversos partidos políticos, religiosos, membros da Comissão da Verdade, juristas como Fábio Comparato, enfim, e muita gente mais que eu não lembro, fizeram um julgamento simbólico da lei da anistia. Claro que a lei da anistia foi simbolicamente condenada, né, aonde que isso foi publicado. Né? É como se esse evento não tivesse existido. Né? Esse evento não existiu. O que não acontece na mídia, a gente pode dizer que não existiu. Agora, como que os jornais não deram? Bom, os jornais são livres, a Rede Globo é livre, eles se regem supostamente por critérios jornalísticos, o que é notícia, o que não é notícia. Eles decidiram que isto não é notícia. Né? Quer dizer, qualquer bobagem que acontece com qualquer, enfim, participante do Big Brother Brasil é notícia. Né? Mas o Tribunal Tiradentes não foi notícia. Né? Isso não seria grave se houvesse uma outra emissora de televisão competindo com a Globo que divulgasse essa informação. Eu acredito até que nem a TV Brasil, isso é a nossa tragédia, a tragédia brasileira. Quando você começa a olhar, você descobre que ela é maior do que parecia. Quando você olha mais de perto, ela é maior ainda, porque a TV Brasil, né, quer dizer, que supostamente, né, aplica a linha política do governo brasileiro, também não deu. Os seus membros da Comissão da Verdade, né, porque a TV Brasil é feita por pessoas que gostariam de estar na Globo, que repetem a linha da Globo e, enfim, as contradições internas do nosso governo permitem com que seja assim. Né? E mesmo que fosse melhor, também não teria acesso à TV aberta e assim por diante. Então, essa questão, só reforçar o que você falou, quer dizer, o desafio que a gente tem da democratização da mídia, né, não é mais uma questão entre tantas e tantas outras que fazem parte da nossa agenda. A questão da democratização da mídia, ela é central, ela é um nó que articula todas as outras questões. Porque enquanto a gente não resolver a questão da mídia, a gente não vai resolver a questão da tortura, que continua sendo praticada de diferentes maneiras, amplamente, os desaparecimentos. O Amarildo, o que é Amarildo se não um desaparecido? Né? Os mesmos métodos da ditadura militar, de desaparecimento, né? Enfim, a repressão aos indígenas, né? A repressão aos movimentos de moradia, questões de todos os tipos, né? A violência contra a mulher, né? A violência contra os gays, e a lista não tem fim. Né? Essas questões todas, elas dificilmente poderão avançar ou enfrentarão muitas dificuldades para avançar enquanto não se resolver a questão dos meios de comunicação. Mais perguntas? Eu só queria reforçar, desculpa, mas chamou a atenção aquele senhor. Em algum momento apareceu um senhor, que com certeza ele tem no mínimo a minha idade, e quando perguntaram para ele se ele sabia quem era o Vlado, ele disse que não, e o militar também, né, o golpe militar também disse que não, mas ele estava apoiando, e a gente está ouvindo um murmurio aí na mídia. As pessoas, existe um ambiente hoje meio que favorável. Eu tenho um irmão militar, né, e ele fala isso, e é conversa assim, de corredores. Então, novamente, trazendo um pouco para o mundo agora contemporâneo, mas é isso, quer dizer, a mídia, eu concordo plenamente com o colega, precisa realmente, de alguma forma, trazer isso para a discussão e, ditadura nunca mais. Né? Eu acho que ditadura não é bom para ninguém. Inclusive, eles sentiram na pele. Eu acho que eu não fiz me entender. Eu estou falando assim, que foi vítima, no caso do Vlado, por exemplo. Que, inicialmente, a família Mesquita e tantos outros apoiou o golpe militar, não é? Isso é público e notório, e depois deu no que deu, que nós sabemos, estamos vendo aqui o filme e tudo mais. É basicamente isso que eu queria. Quem eram os donos da Celso e do Última Hora? Última Hora era o Samuel Vargas.
dono da Última Hora era o Samuel Weiner, que, enfim, ele era muito ligado inicialmente ao Getúlio, né, e depois ao Partido Trabalhista Brasileiro, apoiou o governo do João Goulart, né, e ele sofreu intervenção na empresa dele Última Hora. Ele continuou durante alguns anos, enquanto ele esteve vivo, trabalhando como assalariado. Inclusive, ele chegou a dirigir a Última Hora, em São Paulo, como empregado do Frias, do pai do Otavinho Frias Filho, atual dono da Folha, mas ali já era uma sombra do velho Samuel Weiner, procurando ganhar um dinheirinho, enfim, no seu final de vida, né? E os donos da Excelsior, eu não me lembro os nomes, mas é muito fácil você descobrir ali pesquisando. Nunca mais tiveram qualquer, enfim, expressão na vida pública. Desapareceram, no bom sentido, digamos assim, nesse caso deles. Assim, o que eu não pude deixar de notar no filme é assim, a classe social do Vlado, né? Ele deu para perceber que ele fazia parte de uma elite, né? Tanto de intelectuais quanto uma própria elite, assim, mesmo econômica. Eles tinham uma força porque eles faziam parte dessa classe social que é mais alta, e por isso que eles tinham essa influência, né? Tanto que foi o Mindlin que colocou eles de volta na cultura. E assim, a minha pergunta é um pouco assim nesse sentido de quando será que um caso, por exemplo, que nem o do Amarildo ou de pessoas menos conhecidas ou com menos poder econômico, vão aparecer, vão ter seus casos julgados, por exemplo, numa corte interamericana, assim. Bom, algumas coisas inicialmente, né? Concordo com a sua colocação. Com certeza. Na verdade, concordo com a sua colocação e com a do professor Igor. O caso do Vlado teve a repercussão que teve, porque havia uma conjuntura histórica que favoreceria um levante social, digamos assim, uma indignação social com relação ao regime militar, mas, sem sombra de dúvida, o Vlado era um representante de um grupo social bastante definido na nossa sociedade. É um representante da elite, isso sem dúvida nenhuma, inclusive por conta da trajetória profissional. Mas também é importante pensar o seguinte: poucos meses depois do Vlado ser torturado e morto nas dependências do OICOD, um operário, Manuel Fiel Filho, foi torturado, também militante do PCB, foi torturado e morto no DOI-CODE. Inclusive, é a partir desse segundo caso que cai o comando do Segundo Exército, né? Então, eu acho que ali havia um momento. Talvez se a situação fosse inversa, se a primeira morte tivesse sido a do operário e não do Vlado, talvez não sei se a morte do Manuel Fiel Filho teria o impacto que teve. O fato do Vlado ser da elite, com certeza, tem um impacto, né, nessa questão. Com relação aos julgamentos na Corte Interamericana de Direitos Humanos, teve um caso recente que o Brasil foi condenado, que é justamente o caso da guerrilha do Araguaia. O Brasil foi condenado pelo desaparecimento forçoso dos combatentes da guerrilha. A grande dificuldade no caso desses mecanismos internacionais de proteção dos direitos humanos com relação a membros que não fazem parte da elite da sociedade é justamente o acesso. O acesso é muito difícil. Como é que eu tenho conhecimento de que, se o meu pleito judicial, que o direito já é um mundo toda parte, né? Quem tem alguém que é formado em direito aqui na família sabe, tem um léxico próprio, tem todo um afastamento, um rito, uma liturgia, tem todo um afastamento da sociedade e do mundo do direito. Aliás, é justamente por conta desse afastamento que os operadores do direito fazem a vida. Porque eles são justamente os tradutores das demandas reais para as demandas do mundo do direito. Se muitas vezes eu não tenho nem acesso a esse mundo paralelo que é o mundo do direito, como é que eu vou saber que, se o meu pleito for denegado em todas as instâncias nacionais, eu ainda tenho um recurso que é o recurso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, né?
com relação a isso, eu poderia dar vários exemplos de que não há uma distinção no sistema protetivo continental com relação a quem acessa, mas na prática a realidade é outra. A prática é que, de fato, as pessoas do extrato, da base da pirâmide social, elas têm dificuldade de se valerem não só do repertório e dos instrumentos do mundo jurídico, quanto mais ainda se socorrer de instâncias internacionais de proteção de direitos humanos. Acredito que só um caminho para essa transformação, além do conhecimento com base essencialmente em educação, notadamente em educação de direitos humanos, mas também com a mobilização social. Né? Acho que cada vez mais é possível notar articulações nesse sentido. É claro que a nossa situação é longe do ideal, porém já é melhor do que era 10 anos atrás, com certeza. Né? Tomara que daqui a 10 anos haja uma maior apropriação da nossa sociedade e dos movimentos sociais desses instrumentos internacionais de proteção de direitos humanos. Sim, eu só queria um pouco entender, desculpa, porque assim, eu acho que eu tenho uma questão muito mais com o diretor do filme do que assim com o que vocês falam aqui na mesa, porque assim o diretor ele foi amigo íntimo do Vlado e assim eu acho que assim é que eu sou estudante de audiovisual, então não tem como eu notar algumas coisas, né? E outros realmente eu não sei. Que nesse caso que ele coloca a religião no final do filme, né? A Igreja Católica e a judaica, e assim como grandes forças para essa jogada de virada na população, né, da morte do Vlado e essa grande missa ecumênica que foi na morte dele. E isso, assim, o que eu fiquei um pouco chateada é que ele não colocou contraponto também, que foi que a Igreja Católica apoiou também o golpe, né? Então, não é nada assim que vocês falaram na mesa, é muito mais o que o filme mostra, assim. Posso dar um pitaco? Se me permite, eu queria só fazer um adendo à questão do Manuel Fiel Filho. É importante até... Há um outro mito, acrescentando aos mitos que o professor Igor falou, o mito que ditadura significa ordem, organização, que as coisas iriam entrar nos eixos. Em relação à morte do Manuel Fiel Filho, havia, grosso modo, dois grupos igualmente ditatoriais, uma linha mais intelectualizada, associada ao Geisel, ao Golbery, depois uma linha dura que vai se formar com o general Silvio Frota. É interessante, quando se coloca essa questão da ditadura como dita branda, que é preciso lembrar que os 30 mil mortos da ditadura argentina são de 76. Não, eles são posteriores, eles são dessa época que está acontecendo. Então, esses militares brasileiros dessa linha dura, que se articulava em torno do general Frota, que quase chegaram a dar um golpe dentro do golpe em 77, poderiam ter levado a uma argentinização da ditadura brasileira no sentido da barbárie. Né? Então, a gente precisa pensar que, felizmente, não ocorreu esse número de elevados, mas havia essa possibilidade contida. Né? Em 68, o capitão Sérgio Macaco foi expulso da aeronáutica porque ele se recusou a participar de uma operação organizada pelo brigadeiro João Paulo Burnier, que inclusive é o responsável pela morte do Stuart Angel Jones, né, de explodir o gasômetro para dizer que seria um episódio de terrorismo comunista e aproveitaria-se para matar um monte de gente, fazendo até Juscelino, Kubitschek, Lacerda iriam ser jogados na Baía da Guanabara. Ia fazer-se uma limpa. Isso aconteceu em 65 na Indonésia, né, quando 100 mil supostos comunistas foram massacrados. Tanto é que no Chile, antes do golpe do Pinochet, se pichava nos muros de Jakarta, a capital da Indonésia. Então, essa ideia de Jakarta entrava na mente desses militares com essa formação. Né? É preciso lembrar que, em 81, ainda o episódio Rio Centro, colocar uma bomba de novo para justificar. Está se descobrindo hoje que aquela figura que os portugueses diriam bestial, que é o Jair Bolsonaro, ele era, na época de militaridade ativa, um desses teleguiados aí, que faria esse tipo de serviço.
Então, eu acho importante, não tendo acontecido morticínios, a gente vê que haviam lógicas que poderiam ter levado e ter denunciado. No caso, os leitores da política, vamos fazer a abertura lenta e gradual. O que sobra? O Partido Comunista Brasileiro ainda tem. Então, vamos fazer uma limpa no PCB. Porque, se tiver abertura, né, 13 membros do Comitê Central do PCB são eliminados. O comitê vai para o exterior. Fica alienado do que acontece, é praticamente a morte do Partido Comunista Brasileiro quando volta à abertura. Isso é nítido. Agora, tem um detalhe que pouca gente esquece. O Brasil, de todas as ditaduras do Cone Sul da América Latina, as forças que foram derrubadas pelos golpes, os partidos, não se reconstituíram. Os grupos que foram perseguidos pela ditadura estão ali. Na Argentina, a UCR, o partido de Alfonsín, ela continuou. Voltou depois da ditadura. No Chile está de novo o Partido Socialista, a Democracia Cristã. A cultura política do Brasil pré-64, as formações sumiram. Né? A gente começou, em 85, de novo no zero. Eu acho que esse detalhe é muito negligenciado, mas é importante para entender o que acontece socialmente. Todos aqueles operadores políticos que estavam relacionados às reformas estruturais de base sumiram. Ficou uma lembrança, o Brizola, mas concretamente, como força social, eles desapareceram. A esquerda brasileira ela vai se reconstituir de novo com o PT, aí não vou entrar no mérito. Então, o que é talvez trágico é que houve um corte. Por isso que talvez hoje esses saudosos aparecendo, etc. Porque memória depende de continuidade. E há um corte nítido. Né? E eu acho que talvez hoje a gente está recuperando esse corte. Né? Eu queria voltar à sua pergunta. Quando você fala Vladimir Herzog, membro da elite. Quer dizer, membro da elite... Uma ressalva, uma elite de classe média intelectual. Também ele não era, enfim, dono do Banco Nacional, do Bradesco, elite nesses termos. Né? Agora concordo com você. Né? Esse é um tema muito delicado, porque mexe com as susceptibilidades dentro da própria esquerda e dentro do próprio campo dos defensores dos direitos humanos e dos denunciadores das violações aos direitos humanos. As vítimas da ditadura, cada uma delas era dotado de alguma coisa que o Bourdieu, sociólogo famoso francês, podia chamar de um capital simbólico, um capital alguma coisa. Né? E esse capital alguma coisa... capital humano, sei lá o quê, ele não era igual para todos. Né? Então, quer dizer, Vladimir Herzog, quer dizer, um dos motivos de que a morte do Vladimir Herzog causou tanto impacto, e esse filme ele é muito interessante, porque o cineasta ele parece completamente inconsciente desse fator. O Vladimir Herzog, ele era inocente, porque ele não tinha, embora fosse militante do partido, ele não tinha atividades realmente práticas contra a ditadura, a não ser na sua atuação como jornalista da TV Cultura, fora algumas reuniões que ele participava, certamente dava a sua contribuição mensal para o partido, etc. Então, uma vítima relativamente inocente, né, entre aspas, e, mais importante, ele era uma pessoa do, entre aspas, nosso meio. Ele era uma pessoa como nós. Ele podia estar aqui, ele estava aqui, né, para o cineasta que conhecia, etc. Né? Era uma pessoa fina, educada, né, intelectual, cineasta, enfim, né, com padrão de vida de classe média, né, que viajava, estudou na BBC de Londres, e etc. E etc. O Manuel Fiel Filho não era nada disso. Ele era um operário de uma fábrica. O que mais nós sabemos sobre Manuel Fiel Filho? Né? Não quero simplificar demais as coisas, houve circunstâncias específicas, no caso do Manuel Fiel Filho, que impediram que o nome dele também contribuíram para que ficasse menos conhecido. Mas o Vlado ele é tão conhecido. O Rubem Paiva, deputado, olha que capital, né? Um belo de um capital humano. Rubem Paiva. Né? Agora, tantos camponeses, tantos operários permaneceram completamente anônimos, porque dentro do próprio campo da esquerda existe essa diferença. Mesmo aqueles que lutam pela emancipação dos trabalhadores, etc., né, muitas vezes não são tão coerentes
assim, né? O caso da guerrilha do Araguaia, por exemplo. Né? Quer dizer, morreram 40 pessoas, quase todos jovens, quase todos universitários, que eram os militantes do PCdoB que foram para a Amazônia, né, com a intenção de iniciar um foco de luta armada e que foram massacrados impiedosamente da maneira como a gente sabe. Grande parte deles não morreram em combate, foram executados, seus corpos foram destruídos, etc., etc., etc. Mas eles não foram as únicas vítimas da repressão da guerrilha do Araguaia. Dezenas de moradores da região da guerrilha foram torturados e muitos deles mortos na operação de repressão. Nós não sabemos nem o nome dessas pessoas. Né? Exatamente. Né? Exatamente. E isso continua valendo hoje. Quer dizer, quando um jovem de classe média é pego pela polícia e espancado, como acontece frequentemente, sem ter feito nada, ou porque fez qualquer bobagem, roubou um toca-fita de um carro, ou foi pego com uma droga, ou coisa que o valha, há um escândalo. A polícia precisa dar um jeito, esses policiais precisam ser punidos, olha que atrocidade. Né? Ou quando um sujeito bêbado, num carro, sobe na calçada e atropela uma pessoa na Vila Madalena, esse bêbado num carro, ele é execrado pela opinião pública, e tem mais é que ser execrado pela opinião pública. Né? Agora, quantas e quantas pessoas são espancadas, mortas, atropeladas na periferia das grandes cidades, e isso não tem a menor repercussão, nem é notícia, muitas vezes. Né? Então, a gente está aqui hoje, relembrando esse ciclo e tantas outras atividades por esse Brasil afora, relembrando as vítimas da ditadura, né? E temos mais do que fazer isso, temos que fazer isso mais, não só nos 50 anos, mas também nos 51 e 52, conforme foi falado aqui. Né? Agora, aqui em São Paulo, no ano de 2006, né, no dia 15 de maio, a partir do dia 15 de maio, nos dias que se seguiram ao dia 15 de maio, houve um massacre na periferia de São Paulo. Né? Eu não sei se alguém lembra o número, esse número é conhecido, eu que não estou sabendo, mas foram dezenas ou talvez centenas de jovens pobres, né, quase todos negros, a grande maioria dos quais sem passagem na polícia ou com passagem na polícia por delitos menores, e mesmo que fossem delitos e delitos maiores, nada disso justificaria o assassinato dessas pessoas. Né? E onde é que está esse assunto na nossa agenda? Esse assunto não faz parte da agenda pública. Né? O massacre do Carandiru, que agora está sendo julgado, depois de mais de 20 anos, quer dizer, só entrou para a agenda pública porque não tinha como, porque eram pessoas que estavam dentro, ali também não, né, era um absurdo, ainda teve a música do Gilberto Gil e Caetano Veloso, então não tinha como escapar. Há uma lei tácita, vocês devem saber, que para cada policial morto, 10 devem pagar. Não sei se vocês sabem disso. Há uma lei tácita. É uma lei, né? Periferia. Tanto é que quando, ano passado, um policial foi morto em Campinas, naquela região de Sumaré, Hortolândia, 11 pessoas fizeram a cota, é calculado. E isso, para quem conhece o massacre das fossas ardeativas... Exato, o nazismo fazia isso. Era a mesma regra. Cada soldado é 10. Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar as questões de genocídio, de extermínio na sociedade brasileira como lógica, mais do que episódio individual. Exatamente. A mãe da Praça de Maio. Voltando ao que o professor Daniel falou, a impunidade. Exato. No entanto, não aparece na mídia. Das mães de maio, uma vez ou outra aparece uma das personalidades, mas são centenas de mães. Porque elas são não pessoas. Né? Quer dizer, quando a gente fala em direitos humanos, né, está se pressupondo que todos os humanos têm direitos, mas nem todos os humanos têm os mesmos direitos. Essa regra dos direitos humanos ela é aplicada de uma forma totalmente desigual, né? Quer dizer, e o próprio discurso dos defensores dos direitos humanos precisa estar atento para isso, porque os efeitos da repressão eles foram desiguais dependendo da classe social das vítimas. Cada um de nós tem uma classe social, isso está carimbado, né, no nosso ser, né, mais do que o nosso rosto, porque o nosso rosto muda com a passagem do tempo, e a nossa origem social, a nossa condição social, ela não muda. Né, muitos poucos mudam de classe social, que nem o Pelé. Né, é raríssimo isso. Né. Então,
né, as vítimas da repressão, aos que morreram, né, os de classe social mais alta são mais lembrados do que os de classe social mais baixa, e aos que sobreviveram. Os que sobreviveram de classe social mais alta, eles puderam recomeçar a sua vida, né? Esses todos que aparecem aqui, que são sobreviventes, o Paulo Marcum, né, um grande nome da televisão, todos, enfim, todos depois, claro, ficaram com as marcas, as torturas de tudo que eles sofreram, etc. Eles recomeçaram as suas vidas. A vida dessas pessoas não foi destruída. Agora, a vida dos operários, de camponeses, de pessoas humildes, que caíram nas garras da repressão e que sobreviveram também, a vida dessas pessoas acabou. Elas não tinham uma rede social, uma rede de amigos, de relações, uma networking, né, que os pudesse apoiar, né? Eles desapareceram na poeira da história, não se encontra mais, né? Então, quer dizer, a injustiça do sistema capitalista, ela é tão grande, que mesmo dentro do campo dos que lutam contra o sistema capitalista, ela se reproduz de alguma maneira, né? Reproduz dentro de cada um de nós, se a gente for olhar mais a fundo, né? Mais a fundo para isso. A gente tende a reconhecer como um igual, com mais facilidade, um da nossa classe do que um de uma classe subalterna. Isso é um negócio cruel. Quer dizer, a divisão de classes, quer dizer, ela é um fenômeno tão profundo, né, dentro de uma sociedade, como qualquer sociedade capitalista, que ela se faz presente até mesmo dentro da mente dos que lutam contra essa sociedade. É algo terrível. Mais perguntas? Alguém tem mais alguma pergunta? Então, depois da sua pergunta, a gente faz o encerramento. O professor agora há pouco comentou que, em 1985, a gente tinha uma esquerda que começou do zero, né? Quase do zero. Aí me fez lembrar que, recentemente, eu vi um jornalista do Paraná, no SBT, lá do Paraná, né? Ele fez um comentário de que a ditadura teve alguns pontos negativos, mas que foi extremamente boa para o Brasil, salvou o Brasil. E que o único erro dela, aliás, o maior erro talvez tenha sido entregar o Brasil com uma esquerda extremamente forte, uma direita derrubada. Foi o comentário dele. Foi muito triste para mim ver isso. Infelizmente eu não sei, mas eu não lembro. Ele apresenta um jornal que se chama Jornal das Massas. Eu vi na internet, assim. Ele fez esse comentário. E, enfim, tem diversos outros jornalistas que falam coisas desse tipo o tempo todo, né? E aí, fazendo um link com isso que está acontecendo agora, da marcha pela família com Deus e tudo mais, que está rolando agora esse ano, né? Aconteceu. Queria saber que vocês comentassem assim, qual que é o papel da mídia, dos jornalistas hoje, nesse murmúrio que existe aí de uma volta dos militares e tudo mais. Bom, o papel da mídia, eu acredito que seja, como o professor bem colocou, não existe memória sem permanência, né? Então, o papel da mídia é explicitar e sempre relembrar os casos, as situações marcantes da ditadura e qual que era o contexto social em que se vivia. Muito recentemente, o Estado de São Paulo, por exemplo, disponibilizou o acervo do jornal eletronicamente. É gratuito, né? Essa é uma medida pequena e não é uma medida suficiente, claro, longe disso, né? Mas é uma medida que, por exemplo, favorece que não só os pesquisadores da área, mas como qualquer um de nós possa ter acesso e acompanhar como que alguns temas da agenda social, como eles eram tratados. Esse discurso esse discurso sobre, né, a volta da ditadura, como era melhor nos velhos tempos da ditadura e tal, é um discurso que, enfim, ele
pressupõe uma série de coisas que são equivocadas e que não se devem assumir como partido dos pontos que são colocados pelo interlocutor, mas, nesse caso específico, mesmo reconhecendo a lógica, né, de quem defende não, que a ditadura foi um tempo muito bom, tal, de crescimento econômico, etc., o questionamento não tem que ser nessa chave, mas mesmo se você admitir essa chave, a resposta é: como assim? Né? Até onde me consta, quando a ditadura acabou, a situação econômica do nosso país não era propriamente, e há muitos anos, uma situação de tranquilidade. Né? Havia um endividamento absurdo, havia uma inflação absurda. Isso sem pensar que são as questões que, de fato, são as mais importantes, isso sem pensar na dimensão social. Né? Então, além de todos os motivos pelos quais é possível se questionar a defesa do regime ditatorial, ainda é possível questionar dentro da lógica de quem defende a volta desses regimes de força. E eu enxergo com uma preocupação esses movimentos, né, essas tentativas de organização em uma parte da sociedade identificados com a extrema-direita e, enfim, inclusive há uma apropriação desse léxico da época da ditadura. Né? Enfim, então, o pessoal lá da marcha de 15 dias atrás, eles inventaram, um dos principais slogans era a existência do comando de caça aos corruptos. Né? Enfim, então, há uma emulação ao regime militar e, pelo menos do meu lugar, da onde eu consigo observar, eu vejo que alguns meses, na Folha isso é bastante notado, como que esse tipo de organização, em alguns momentos, é tratado como folclórico. Né? Acho que tratar como folclórico não seria a reação adequada. Né? Acho que é preciso um pouco mais de problematização. E esse seria o papel da mídia. Sem querer repetir o que você disse, que eu concordo, acho que tem um outro fator. Você que fez a pergunta, né? Existe um outro fator aí, quer dizer, por que esse discurso volta? E esse discurso volta com uma certa legitimidade. Né? Diria o seguinte: existem alguns pontos comuns entre elementos do discurso na luta política que nós temos hoje no Brasil e do discurso que levou ao golpe militar e que se reproduziu durante a ditadura. Né? O discurso anticomunista. Né? Não necessariamente nesses termos, do anticomunismo da Guerra Fria, mas quando se criminalizam os movimentos sociais. Né? Quando se criminaliza o MST, o movimento do sem-teto, né? Movimentos contra aumento de passagem de ônibus e tantos outros. Quer dizer, é a mesma lógica do discurso da Guerra Fria. Né? Então, quer dizer, quer dizer, esse discurso de criminalização dos movimentos sociais, agora querer chamar de terrorismo, né, certas ações de protesto, né, tantos pontos a gente encontra, o discurso que nós temos hoje na cena pública e o discurso do passado, é muito desconfortável se praticar esse discurso e se repudiar com toda a força necessária a ditadura militar. Né? Então, é preciso absolver, de certa maneira, né, diluir, né, o trauma histórico que foi a ditadura militar, né, para que assim se tenha um discurso mais confortável. Né? Então, a teoria dos dois demônios, que havia os militares que realmente eram autoritários, repressores, cometeram muitos excessos, e etc., etc. Mas, espera aí, mas vamos olhar o outro lado. Mas o outro lado também não queria democracia, queria implantar no Brasil uma ditadura comunista, né? Nas entrelinhas, que seria pior do que a ditadura do regime militar. Né? Quer dizer, mais um passo nesse raciocínio, e só a ultradireita brasileira dá esse passo, existem alguns que dão esse passo, que dizem, então a ditadura foi boa. Né? Ainda que tenha cometido
tantos abusos e etc, 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 né? Foi melhor isso do que o que seria a alternativa à ditadura. Isso só quem diz são os a ultradireita quase folclórica que organiza quem organiza realmente a marcha da família agora, né, são setores marginais na cena política, né, são os ultras, são figuras caricatas, né. Agora, existem os outros que estão dentro do mainstream, dentro da linha dominante, né, da cena pública brasileira, que armam esse cenário, né. Não dizem, mas pensam, né. Então foi uma dita branda, né, foi uma dita curta, né. Esse pseudo-historiador Marco Villa é o campeão disso, né. Então ele está o tempo, inclusive falsificando a história. Chega-se ao ponto de dizer, eu vi esse Marco Villa dizendo isso na Globo News poucos dias atrás. O Marco Villa dizendo o seguinte, que em 1964 havia uma corrida entre a esquerda e a direita sobre quem daria o golpe primeiro. Que haveria um golpe em 64, só não se sabia se João Goulart, apoiado pelas forças de esquerda, Partido Comunista e os sindicatos, etc., dariam esse golpe, ou se seria a direita, representada pelos militares, e, enfim, pelos setores empresariais, e etc., etc. Mas que a democracia já estava derrotada, que haveria um golpe. Cunhado do Jango, e etc., etc. Né? Bom, ok. Então, quer dizer, porém, é o seguinte, quer dizer, se você se diz historiador, você é obrigado a fundamentar o que você diz em documentos. Cadê os documentos? Cadê os depoimentos? Alguma coisa tem. Cadê os jornais da época, onde até 64, todas as correntes políticas se expressavam de alguma maneira? Aonde estão esses documentos? Né? Quer dizer, qual é o documento de sindicato, de Grupo dos 11 de Brizola, de Partido Comunista, de PCdoB, que estava nascendo na época, era fraquíssimo, Liga Camponesa? Quem estava preparando um golpe pela esquerda? Né? Quer dizer, e, aliás, cadê essa preparação para o golpe? Se eles estivessem tão preparados para dar o golpe, eles teriam resistido ao golpe de direita. Né? Eles foram pegos de calça curtas, desprevenidos, e, enfim, o regime militar se implantou com relativa facilidade. Então, quer dizer, chega-se ao ponto da falsificação da história. Daqui a pouco as pessoas vão estar repetindo aí, a direita também ia dar o golpe. Bom, se a direita também ia dar um golpe, a direita deu antes. Ali, bom, já diminui bastante, né, o peso histórico, né, do que foi feito. Isso, quer dizer, simplesmente não existiu. Quer dizer, é uma construção ideológica. Então, quer dizer, por que você vai chamar? Pô, eu comparo isso com aqueles que negam a existência de campo de concentração nazista. Né? É o negacionismo brasileiro. Como assim? Né? Então, quer dizer, daí para o general que diz que não aconteceu nada, o negacionismo já patológico, né? Aí é realmente um passo. Né? Então, quer dizer, a gente vê assim, quando a gente discute o passado, a gente não está discutindo o passado, a gente está disputando o sentido do presente. Né? Então, por isso essa repercussão toda em torno dos 50 anos. Né? Também por isso todo mundo, né, se sente no direito, na obrigação de dar o seu pitaco, até mesmo a Rede Globo, trazendo esse tema, né, para o seu espaço na mídia, porque a reconstrução do sentido de 64, quer dizer, ela é hoje um objeto de disputa política muito forte. Queria agradecer a presença a todos e agora a gente termina e vai descansar e vai pensar muito. Né? Parabéns a todos que ficaram e muito obrigado.